Alô, alô, gente boa, é uma alegria estar com você de novo nessa sequência que nós estamos fazendo desde janeiro de 2023 no Evangelho de Mateus. E agora nós chegamos em Mateus no capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. E como eu tinha explicado a vocês, eu estou fazendo nesse texto a mesma coisa que eu fiz quando a gente chegou em Mateus 8, no episódio do endemoniado Gerazeno ou Gadareno, que no caso de Mateus eram duas figuras, mas tinha uma preeminente em relação à sua loucura, o louco da montanha. E eu disse que em Marcos 5, que é um texto paralelo, nós teríamos mais detalhamentos e por isso a gente recorreu a Marcos 5, no mesmo episódio, contando a mesma história, só com a riqueza de detalhamentos. Ontem eu fiz a mesma coisa. Eu disse a vocês que conquanto nós tivéssemos chegado a Mateus 9, de 1 a 8, a cura de um paralítico em Cafarnaum, eu iria, todavia, preferir utilizar o texto correlato, o texto sinóptico de Marcos no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. É a mesma coisa, exatamente, mas com algumas pequenas nuances que ajudam a gente a enxergar, ficar com uma cenografia mais clara, mais nítida para a imaginação, para a construção imagética de todo esse cenário dentro de nós. E ontem nós vimos o que aconteceu, como Jesus estava na casa dele, em Cafarnaum. A essa altura, o lugar onde ele morava, em Cafarnaum, já é chamado de a sua casa, para onde afluiu muita gente. Essa é uma reunião que aconteceu em volta e dentro da casa de Jesus, pela narrativa dos três evangelhos, ele está no mesmo lugar, na mesma casa, que aqui em Marcos se diz que era a sua casa. E ali ele lhes anunciava a palavra. E eu expliquei para vocês que isso não era um estudo bíblico de Gênesis a Malaquias, não era nada disso, não havia nenhum tipo de tentativa de explicação da lei de Moisés. Quando se diz ensinava-lhes a palavra, eu falei para vocês o significado disso. Quando Jesus ensina a palavra, ele está ensinando o Evangelho. A palavra que sai dele, a palavra cujos princípios e tematizações e pautas preeminentes ele estabeleceu no chamado Sermão da Montanha, onde a gente ficou quase 3 meses vendo princípio por princípio, e tudo converge para uma única coisa. O que quereis que os homens vos façam, fazer isso vós primeiro a eles. Tomem essa iniciativa em amor, porque aí vocês vão estar cumprindo toda a lei, a vontade, o mandamento, e andando em coerência, em congruência com os princípios fundados do significado do que Deus chame de vida para a nossa experiência existencial, para cada um de nós viver. E isso ele fazia onde ele chegava, ele ensinando-lhes a palavra, como ontem, com mais tempo. Eu me concentrei nessa explicação. E aí chega esse paralítico que vem trazido nos três evangelhos, é a mesma cena, são amigos, são alguns que pegaram esse homem, que não aguentavam mais ver a situação do indivíduo, e a gente descreveu a situação horrorosa de uma pessoa ficar plantada para sempre numa cama, como a cama mata. A cama que descansa é também a cama que mata, se você se prega a ela, se gruda a ela, e é impedido de qualquer outra movimentação, ela que traz descanso necessaríssimo para a vida. Quando se trata de um aprisionamento ao leito, ela diminui o tempo da nossa existência, com certeza,
E naqueles dias, há 2000 anos atrás, alguém ficar preso numa cama era se encher de todo tipo de ferida, de doença, de infecção, de febre e de tudo que apressava a existência na direção da morte. E esses amigos, angustiados de verem a impotência do seu companheiro que não tinha como se locomover até onde Jesus estava, resolvem montar uma estratégia. E como aqui se diz que o lugar estava tão cheio que até do lado de fora não dava para haver uma aproximação, eles tiveram uma ideia. E a ideia foi enrolar, engessar o amigo deles na maca, com cordas, com tudo, aproximaram-se do lugar, escalaram a casa, que não era tão alta, eram como as casas de Cafarnaum. Você percebe até o dia de hoje que elas não têm o que sobrou das ruínas das casas daqueles dias, do primeiro século, não tem o pé direito alto. Então o telhado estava logo ali. E eles sobem e destelham. Eles tiram as palhas, eles tiram as madeiras, o madeirame. Eles abrem, eles tiram o barro colocado junto com a palha para fechar. Eles tiram os cacos que botavam para cobrir como se fossem telhas, para dar mais peso à estrutura do telhado, para não ser levada e removida por vento algum. E eles abrem isso exatamente no ponto em que Jesus estava. Eles foram ouvindo e disseram, é aqui que ele está, vamos abrir aqui. E abriram. Quando eles abriram, estava Jesus lá, e farelo caindo, barro, palha, tudo. E Jesus aparentemente não olha para cima. Continua falando. Continua ensinando a palavra do Evangelho do Reino de Deus, a palavra da graça de Deus no Evangelho. É isso que ele fala, é isso que ele faz. E aí, aqueles amigos abrindo o lugar, fazendo uma abertura, como se diz aqui, baixaram o leito em que jazia o doente. E eu ontem, inclusive, contei até uma historinha singela do meu início de pregação do Evangelho nos primeiros meses, como eu usei tantas vezes esse texto para pedir às pessoas para fazerem uma abertura no ponto em que Jesus estava, para elas, na mente, entenderem e compreenderem melhor o Evangelho. Mas fecha esse parênteses, isso é uma outra história de um tempo da minha infância mais pura na pregação do Evangelho. Eles fizeram isso e baixaram o leito em que jazia o doente, foram baixando. Baixando. E aquele leito passou diante dos olhos de Jesus. E Jesus, sem nenhuma estupefação, sem nenhum tipo de perplexidade, nenhuma perplexidade, simplesmente olha, e tem algo interessantíssimo no verso 5. Que diz, vendo-lhes a fé dos amigos. E eu iniciei ontem, o tempo já tinha terminado, mas eu iniciei dizendo que hoje eu gostaria um pouco de falar sobre a fé dos amigos, dessa gente boa, dessa gente carinhosa, dessa gente que carrega no coração profunda empatia pela imobilidade dos companheiros, pela impossibilidade, pela impotência de pessoas que a gente ama, impotência em casa, impotência de filhos. Eu vejo aí de vez em quando histórias, ou eu assisto pessoas que eu sigo na internet, e algumas delas têm problemas graves com os filhos adoecidos ou que carregam condições limitantes desde o nascimento. E o meu coração se enche de dor, se condói
ou de amigos meus queridos da vida inteira, que eu sei o esforço brutal que fazem quando os filhos ainda são pequenos e têm uma condição de uma limitação absoluta. Eles ainda manejam daqui para ali, mas os anos vão passando, eles vão ficando mais pesados, entram na adolescência, se tornam adultos, homens fortes, pesados. O esforço é enorme. Eu conheço pai que faz exercício até o dia de hoje, na barra, na flexão, no levantamento de pesos, em todo tipo de exercício possível para poder ter força ainda hoje de carregar o filho, que já não é mais uma criança, já tem um peso e a compleição de um homem de 40 anos, então pesa. E não é pouco, e o pai já está ficando idoso. E não tem férias daquela tarefa. Então você que anda perto disso, que habita uma casa assim, ou que quem sabe tem um pai ou uma mãe já idosos, numa condição de imobilidade dessa natureza, está entendendo bem a situação, a dor, não apenas do paralítico, porque na realidade esse texto poderia ser chamado por a cura de um paralítico em razão da fé dos seus amigos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé dos amigos, Jesus falou ao paralítico que os amigos tinham arriado, baixado, descido ali diante dele. E ele só viu aquele esforço e contemplou o amor, o sentimento filéu, filia, de fraternidade profunda, de compromisso. E é extraordinário ver como Deus em Cristo aprecia as nossas sinceras amizades. Como Deus em Cristo aprecia as nossas sinceras amizades. Eu tenho alguns amigos que eu amo ardentemente. Quando chega a hora de vê-los, o meu coração queima, arde. É uma paixão fraterna. E ficar distante desses amigos muito tempo dói. Produz uma saudade machucante no coração. Quando eu ouço a voz deles, que alegria extrema é conversar. E maior e melhor ainda é quando a gente vai se encontrar, moramos distantes, vamos nos ver. Como eu tive agora a grande alegria de ficar 3 meses em convívio com meu amigo Lácio Pontes e a esposa dele, Bárbara, que vieram e ficaram aqui, 300 metros ao lado da minha casa, 3 meses. Uma amizade que existe com consistência, carinho e coerência desde os anos 70 e que só melhora, só fica mais gostosa, só fica mais gêmea, espiritualmente falando, e em todos os aspectos da coadunação mental, emocional, espiritual e de percepção da vida. Que bem que faz e como isso agrada a Deus. Essas amizades sinceras são gratas diante de Deus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. É quando a amizade que a gente tem por determinadas pessoas em dor, em angústia, em paralisia, em impotência, em incapacidade,
sem nenhuma condição de se ajudarem a si próprios, é todavia objeto de um olhar convergente, múltiplo, solidário, carinhoso, de simpatia absoluta, identificação total com a dor, ante a qual você se coloca presente, constante, permanente, ainda que completamente impotente. E eles começaram a ver o que acontecia com os que chegavam até Jesus. Como eu disse ontem, os que eram curados meramente pela palavra, aqueles para os quais Jesus mandava uma palavra e ficavam curados, ou aqueles que tocavam na orla das suas vestes e eram sarados, aqueles sobre os quais Jesus impunha as mãos e ficavam curados imediatamente. E eles viram aquela quantidade de possibilidades, de potenciais, e o amigo, todavia, por uma circunstância, por uma condição, por um impedimento espaço-temporal, por uma geografia de distância, de dificuldade, de locomoção, de mobilidade, não conseguia chegar ali, receber um benefício que possivelmente ele conseguisse. Eles então, os amigos, se unem e carregam no coração essa unanimidade de fé. O que é essencial, o que é fundamental na cura que busca a graça, o favor, a misericórdia de Deus para com a impotência humana, num caso como esse, é essa afinidade de 2 ou 3 ou 4 ou 5. São alguns amigos. 2, 3, 4, talvez 5. Reunidos em nome de Jesus, pela esperança que tinham, que já obtiveram, tinham obtido, pelos fatos que assistiam, pelas realidades que contemplavam, pelo que viam Jesus realizar diante deles. O coração deles se aqueceu e eles ganharam uma afinação, o mesmo diapasão do amor de Deus. Os colocou num estado de sinfonia, de orquestração afinada pelo amor solidário. E eles disseram, vamos fazer isso, e explicaram para o amigo. A gente vai tomar uma medida extrema. Por favor, não nos leve a mal, mas nós temos certeza que se você for colocado diante dele, ele vai curar você. Então não se assuste. E aqui também tem um homem que confia dos amigos, no amor dos amigos, na intenção. Não há nenhuma violência nesse processo. Eles vieram com essa unanimidade do coração, trouxeram uma proposta contada com toda simpatia, bondade, esperança, euforia, alegria e fé. Receberam o assentimento daquele que era o amigo impotente, prepararam o casulo, amarraram, embrulharam, praticamente fecharam o homem todo de tal modo que ele não corresse perigo no transporte, nem tampouco na altura. Destelharam a casa no ponto em que Jesus estava e baixaram na frente de Jesus. Bem devagar, todos eles, vai. Em coordenação harmônica, o homem desce
não se narra nenhum acidente, nada, ele desce em harmonia. Uma harmonia que repercutia, que retratava, que ecoava, que reproduzia, que espelhava o que havia de harmônico no coração deles, em relação àquele amigo, na certeza que carregavam quanto ao fato de que Jesus podia fazer aquilo por ele. Baixaram o leito em que jazia o doente, Jesus vendo-lhes a fé. Eu encontro muita gente angustiada por pessoas que amam e em razão de cujo amor e por cuja impotência e dor gostariam de conseguir fazer alguma coisa. Você provavelmente esteja vivendo numa situação assim. Queriam fazer alguma coisa, mas a impotência é enorme. Mas entram num acordo. E o fundamental é que não haja nada imposto. Preste atenção. Eu vejo muita gente no meio cristão, que é o meio no qual eu convivo a vida inteira, que às vezes parecem ter boa vontade, um desejo ardente de ver um benefício divino se estender na direção de um amigo. Mas o problema são os modos, especialmente dos nossos dias. As pessoas andam muito sem modos, muito mal educadas, muito grotescas, muito brutas, muito ogras, muito trogloditas. Elas chegam com mão pesada, com gritaria, às vezes até com acusação. Não se fazem entender, não explicam. Não respeitam o arrazoado do impotente que não tem nada, mas ainda consegue falar, pensar, expressar o coração. De modo que, se não houver harmonia absoluta entre os amigos que creram e que precisam estar harmonizados entre eles, sinfonizados, orquestrados, afinados, tem que estar no mesmo espírito, tem que carregar a mesma reverência, tem que se aproximarem com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, com o mesmo respeito. Tem que expor a alternativa, a possibilidade, com graça. Tem que falar e apresentar essa chance, essa janela de esperança com muita graça e bondade e sedução fraterna no coração, que foi aquilo que com certeza esses homens carregaram em relação ao amigo impotente e paralítico que tinham. E receberam a anuência dele. Uma vez explicada a situação e por que queriam praticar aquela mobilização, depois de terem convencido o indivíduo de que aquele era o único caminho possível e passível, de que através dele o homem fosse posto diante de Jesus, em razão das inúmeras dificuldades e contingências para que se chegasse até onde ele estava, pelo impedimento múltiplo das multidões, das dificuldades enormes. Encontraram essa única e heterodoxa alternativa que, como eu disse ontem, mais uma vez, em sequência, coloca as coisas nos seus devidos lugares, com os seus devidos valores. O telhado da casa tinha preço, mas a vida do homem paralítico, a cura dele, não tinha valor algum que pudesse a isso se comparar. Então, aquilo que tem valor acima de todo preço, vem primeiro, ganha prioridade. Por isso, o significado e o valor da vida humana
transcendem, vêm acima do valor do preço dos telhados, dos destelhamentos, dos prejuízos materiais imediatos, são secundários e precisam ser entendidos assim, sempre por nós. Não importa o que vai acontecer. Pode ser meu único bem. Como houve uma ocasião em que eu tinha agora na vida um único bem. Eu já tinha tido 2 ou 3, mas eu os vendi para atender a necessidades do meu ministério. Sobrou um único bem, que era o lugar de morar. Mas meu filho Lucas estava doente, muito doente, o tratamento era caro. Eu não pensei 2 vezes. Eu peguei o lugar para onde eu iria morar, entrar, estava terminando, uma casa muito criativa, a mais bonita de todas as casas que eu já fiz e a mais barata, toda feita de postes, linda. Está nas revistas de Casa e Jardim até hoje. Linda. E baratinha, feita com a minha criatividade e com a minha coragem de partir para coisas que ninguém faz. E quando veio o preço do tratamento, eu olhei para casa, falei, só se eu vender a casa, onde a gente vai entrar para morar daqui a 2 meses. Eu, Adriana, Juliana e o Lucas, que era quem estava doente. Eu saí na mesma hora e vendi no mesmo dia. E vendi pela primeira oferta. Uma casa que valia muito mais em termos de preço. Mas a vida do meu filho não tem valor. E eu vendi e paguei o tratamento. E ele ficou bom, graças a Deus. 4 anos depois ele morreu. E eu continuo sem casa própria até o dia de hoje, mas e daí? A vida dele não tem valor, não tinha valor. A minha casa era precificada. O que é precificado vem depois. O que não tem valor está acima de tudo e não pode ser medido nem comparado com coisa alguma. Como eu disse ontem e anteontem, nos dias anteriores, quando esse assunto apareceu já mais de uma vez. E aqui, voltando ao tema de hoje, que é quando a manifestação de fé coletiva converge para fazer um bem individual. É quando a associação da fé coletiva de amigos, quando o feixe do amor fraterno, quando os liames, os vínculos, os elos do amor fraterno se tornam absolutamente sedutores e insuportáveis para Jesus. Quando os elos do amor fraterno se tornam insuportáveis para Deus. Quando até Deus diz, assim não dá. Assim eu não aguento. É quase como se Jesus estivesse dizendo, assim é covardia. Aqueles 4, 5 amigos no mesmo espírito. Isso aqui é a genuína igreja. Preste atenção, isso aqui é a genuína igreja. Essa é a oração da verdadeira igreja de Cristo, que é feita de amigos, que se tornam irmãos, que têm uma única mente, uma só fé, um só espírito, uma só alma, um só coração, e que tem um único objetivo.
e que convergem unanimemente na direção desse objetivo do amor, da cura, da restauração, da redenção, do refazimento de esperança daquele que jaz em desesperança numa existência que já é uma morte em vida. Essa é a verdadeira igreja, que não precisa ter 50, nem 500, nem 5.000. Basta ter 2, 3, 4, 5. Nesse espírito já é uma catedral celestial. Já é objeto do olhar de todos os principados e potestades nas regiões celestes. Já promove a convergência de todos os olhares multidimensionais. Toda vez que esse fecho de amor acontece, toda vez que essa união, essa unidade, essa vinculação, que não quer saber de quantificações, nem de numerações, que trabalha baseada em qualidades, em qualificações, em verdades, em realidades, em sinceridades, em essências. Se fundem, se ajuntam, aí os céus são rasgados. Não é apenas o telhado que é destelhado, mas os céus são rasgados. Preste atenção. Não é apenas um telhado destelhado, são os céus rasgados. Vendo-lhes a fé. Aí você que está aí, e tem gente que está me assistindo aqui chorando, emocionada, com o coração ardido, doído. E eu quero dar mais um conselho a você, com base no Evangelho. Isso aqui é uma narrativa que ensina a nossa postura, ensina comportamento, ensina a nossa espiritualidade, educa a nossa fé, educa o nosso espírito, educa e entalha a nossa fraternidade. Nos faz de ter e obter e alcançar consciência do significado do que seja igreja. São esses chamados para fora de onde estavam para levarem esse amigo para uma situação que eles criam que poderia favorecê-lo com cura. Essa é a missão da igreja também. É se unir em amor para ajudar aqueles que são impotentes para ajudarem-se a si próprios. Preste atenção. Essa também é a missão da verdadeira igreja de Cristo Jesus. É unir os irmãos, e como eu disse, vou repetir pela 4ª vez hoje, não precisam ser muitos. Basta que sejam sinceros, verdadeiros, amorosos, 2, 3, 4, 5 em seu nome, eu aí estou no meio deles, com a verdadeira simpatia, com educação, com reverência, com bom senso, com trato. Eles só não tiveram bom senso em relação ao impedimento e nem precisavam, porque a cura, eles já sabiam, vinha antes da propriedade privada. A ajuda ao necessitado vem antes das legislações da propriedade privada. Então tem um telhado entre nosso amigo e Jesus, então destelhemo-lo. Tiremos o telhado, vejamos onde Jesus está e baixemos o leito. Porque o que importa é deixar o nosso amigo ficar cara a cara diante de Jesus. E aí tem muitos me vendo e me ouvindo com essa angústia aqui agora. Tem famílias onde há alguém sofrendo muito, mas que oferece resistência.
Esse amigo aqui não ofereceu resistência para ser levado. Eventualmente, ele só precisou de uma boa explicação. Só precisou de um arrazoado lógico. E ele tinha confiança nos proponentes, nesses amigos sinceros da vida inteira. E se entregou aos amigos, porque viram que os amigos estavam entregues ao objetivo de vê-lo curado. É nessa troca igreja, nesse modo igreja de ser, que milagres podem acontecer quando a fé coletiva beneficia a impotência individual de alguém com menos capacidade, com menos chance, com menos oportunidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou comunicando verdades profundamente espirituais, práticas, que podem alterar a existência da gente, a existência daqueles aos quais a gente quer bem, e podem mudar a nossa consciência coletiva do significado de igreja, de irmandade, que só acontece, só existe igreja onde há esse amor, onde há essa comunhão, onde há essa sinceridade, onde há essa centralização de objetivos fraternos, honestos e sinceros, onde vários falam por um e um aceita ser representado por vários. Essa é a verdadeira oração intercessória, a verdadeira oração coletiva, que é feita através de atos, é feita através de práticas. Eles oraram agindo, é uma oração. Enquanto pediam, faziam, preparavam, arrumavam, criam, expectavam e levaram. E o fizeram chegar aonde eles intentaram assim fazer, que é diante dos olhos de Jesus, vendo-lhes a fé. É lindo isso, sempre me foi lindo, desde o primeiro dia em que eu abri esse texto para nele pregar, para outros, bem novinho na fé, vendo-lhes a fé. A fé dos amigos. Eu já fui chamado a fazer oração por amigos que estavam morrendo, muitas vezes. Alguns deles tinham fé, alguns outros mal tinham. Como um deles, por exemplo, que tinha sido meu amigo de gandaias as mais inomináveis possíveis, e eu me converti. E ele foi baleado pela Polícia Federal com bala dum-dum, aquela que sai zigue-zagueando, e furou o intestino dele todo e deu septicemia. Isso há 50 anos atrás, onde os analgésicos nem de longe carregavam as potências, desculpa, dos antibióticos não analgésicos de hoje. Hoje a gente tem antibióticos poderosíssimos para, quem sabe, debelarem uma infecção generalizada, uma septicemia. Mas naquele tempo não havia. Septicemia era praticamente atestado de morte. Quando chega uma médica, amiga, querida, que eu também tinha levado a Cristo na minha casa, dizendo, olha, o teu amigo fulano está morrendo, ele não passa de hoje, ele quer te ver, ele está morrendo, morrendo, morrendo. E eu peguei o carro com meu pai e nós fomos até lá, entramos e ele estava morrendo. Aí eu olhei para ele e ele falou, oh, que bom que você veio aqui. Aí eu falei, fulano, o nome dele é Zé. Zé, você crê que Jesus pode curar você? Aí ele olhou para mim e para o meu pai e falou, Caião, você sabe que eu mesmo não creio, eu não tenho fé em nada. Sendo honesto.
Mas eu creio que você crê por mim e por muita gente. Ele viu a minha fé. E ele creu que Jesus também via a minha fé. E creu que Jesus também via a fé do meu pai que estava ali junto comigo. E foi honesto bastante para não inventar uma fé que ele não tinha. Eu mesmo não creio em nada. E estou morrendo. Mas eu mandei te chamar porque eu creio que você crê. Eu creio na fé que você tem, honesta e sinceramente, você e seu pai. Ele viu a minha fé, e aqui é Jesus que lhes vê a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. E agora aqui no meu caso, é o meu amigo morrente, moribundo, que vê a nossa fé, a minha e do meu pai, e diz, eu creio na fé de vocês. E o maravilhoso é que Jesus viu que ele enxergou a nossa fé. A fé que Jesus via em nós. E viu a minha fé, a fé do meu pai. Por isso disse ao meu amigo Zé, que morria, filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante, Jesus é maravilhoso, cara. Tem gente que perdeu essa alegria do evangelho no coração. Eu fico vendo essa nova geração, eu não sei no que eles se agarram. Até pastores jovens, eu não sei no que se agarram para dizerem que são pastores, que estão no ministério. Eles não creem em nada. Não creem em cura divina, na misericórdia de Deus. Não creem no céu. Não creem em transcendência. O inferno também para eles, embora Jesus tenha falado muitas vezes no inferno, eles, não, isso aqui foi um negócio que foi inventado só para dar medo. Como, minha filha? Como, meu filho? Como é que você tem coragem de só largar essa assim e ir embora? A vida não é assim. E eu fico com muito temor por eles, porque vai chegar uma hora que o corpo deles vai doer. Vai chegar uma hora que essa garotada toda que se auto-intitula de pastor e que não crê em nada. E aqueles do extremo oposto que dizem que creem em tudo, só falam de milagre, mas também não creem em nada. São ateus até. Eles só usam aquilo como pretexto para levantar dinheiro e dependência dos outros. Mas tem aqueles que são contra esses, mas que também não creem em nada. Eu não sei no que se agarram na hora que doer, e vai doer, na hora em que a existência chegar e a impotência bater, eles vão ter que refazer toda a leviandade das confissões que eles declaram por aí, supostamente ensinando outros ou desensinando outros. De maneira leviana, inconsequente e irresponsável, totalmente irresponsável. E Deus me livre de todo o meu coração disso. Eu sou um pecador que vai morrer cheio de fé, em quem Jesus vê fé. E não é dom meu, é dom de Deus, é graça de Deus. Vendo-lhes a fé, já viu a minha fé tantas vezes em favor de tantos pelos quais eu orei e continuo a ver no dia de hoje e continuará a ver até o último dia da minha vida, porque em nome de Jesus eu crerei sempre. Vendo-lhes a fé, disse ao amigo, não é isso que você gostaria? Então a primeira coisa, não force. Não force nenhuma barra. Converse com seu amigo. Diga para ele aquilo que alimenta seu coração, o coração de vocês,
que são mais de 2, de 3, de 4, são 5, quem sabe, 6. São uma igreja, são um ajuntamento qualitativo da graça de Deus, do Evangelho de Jesus, que conta com a presença de Jesus no meio deles. Eu aí estou no meio deles. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa humildade, essa fé humilde que pede licença, que é educada, que explica, que explana, que compartilha a energia da sua esperança com o outro, que alcança primeiro o coração do amigo, da amiga, com essa expectativa de bem, de cura, de graça, de paz, de restauração, seja do que seja, ou qual seja a necessidade. E não importa a natureza do impedimento, ganha o direito de carregar, de levar, de amarrar para libertar, de locomover para depois soltar de vez, de levar o impotente para que dali para frente ele possa andar com as próprias pernas por ele mesmo. Toda essa explicação que é fruto da educação na justiça e no amor, e não em qualquer forma de brutalização histérica da fé, precisa ser previamente comunicada àquele que você deseja alcançar. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico. E hoje eu quero parar aqui e orar com você que está sofrendo por aquele a quem você ama tanto, por aquela a quem você quer tanto bem e que entrou numa situação de impotência total. Vocês não precisam ser muitos. Chame-os da sua casa, ou reúna-os daqui a pouco e outra vez poste esse vídeo para todo mundo ver. Cheguem a um consenso espiritual, a uma unanimidade. Tornem-se igreja segundo Deus em Cristo, não segundo a instituição religiosa, que é uma invenção humana, só isso. A verdadeira igreja é feita dessa gente aqui, ó. Isso não é a proto-igreja, é a igreja mesma. Isto é igreja. Onde quer que aconteça esse tipo de espírito, de ajuntamento, de atitude, de postura, de esperança e de fé, aqui há e aqui está a igreja de Cristo Jesus. Essa para a qual ele olha o coletivo e vê a fé de todos em favor de um, de quem quer que seja, vendo-lhes a fé, olhou para quem eles olhavam e por quem intercediam e a quem traziam com toda a misericórdia. Amanhã eu vou prosseguir falando sobre essa primeira fala de Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. E a razão muito provável entre a antecipação do perdão dos pecados antes de falar de cura e a relação profunda que existe entre culpa e paralisia. Mas isso fica para o dia de amanhã. A relação entre culpa e paralisia. Mas hoje eu vim aqui para dizer a você, aí dentro da tua casa tem uma igreja. Não a menospreze, não a despreze. Você e os seus amigos são uma igreja. Não dê de mão a isso. Ao contrário, valorize. Ressignifique as suas amizades. Todas as minhas amizades em Cristo são amizades igreja. Amizades em fé. Amizades em amor.
Toda vez que eu encontro esses meus amigos, seja um encontro com um só deles, como o mês passado no Rio, eu encontrei com um deles, meu amigo desde 11, 12 anos de idade, a vida inteira. E nós saímos pelo bairro onde nós fomos criados, e nos emocionamos e choramos em alguns lugares, lembrando de algumas pessoas que já não estão entre nós. Passamos na rua do Ricardo Boechat com lágrimas nos olhos e oração. E eu cheguei em casa, na casa do meu filho, que mora lá, nesse mesmo bairro, com meu coração alimentado por uma experiência igreja de 2 ou 3 reunidos em seu nome, e com a minha alma cheia do Espírito Santo. Porque eu não perco nenhuma chance de ser igreja com aqueles que creem como eu o tempo todo. É um desperdício que a instituição religiosa tenha feito isso na sua cabeça. Que você só acredite que igreja tem que ter um prédio, um templo, com uma arquitetura, com uma cara, com um design interior, com bancos de um tipo, com carinha em pé lá na frente, aos berros, gritando, e gente à beça pulando para um lado para o outro, sem saber do que está acontecendo. E você diz, aquela é a igreja de Deus. Paulo, se passasse na frente, de acordo com 1 aos Coríntios 14, diria, são todos loucos. Porque é o diagnóstico que ele faz em 1 aos Coríntios 14, de ajuntamentos assim, o que dirão que sois, senão que sois todos loucos. É um diagnóstico que a gente não quer ouvir, e tapa os ouvidos para não ouvir, e fica com raiva de quem diz que é assim. Mas eu não estou nem aí. Eu sou igreja com aqueles que amam a Jesus como eu amo, que servem, que querem, e você também. A minha casa aqui é uma igreja. Mesmo quando estou só eu e minha mulher, nós somos uma igreja poderosa. De oração, de amor, de comunhão, de respeito, de reverência, de intenção unânime em favor das pessoas pelas quais a gente ora, pede, clama e crê na restauração e na graça de Deus em favor deles. Sempre foi assim, sempre será assim, e você desperdiça isso. Ai, Caio, eu estou precisando achar uma igreja. Por quê? Você não crê em Jesus? Crê. Sua mulher também? Seus filhos também? Sim. Sua sogra que mora com vocês, idosa, também não crê? Crê. Vocês não têm amigos que estão em situação semelhante? Temos. Então por que você não convida essas pessoas? Porque vocês são a igreja. O que além disso vocês acham que faz uma igreja? Tem que inventar um santo grau, um relicário religioso? Qual é a mentira que, além de todas, tem enganado vocês ainda? Vocês são igreja, vendo-lhes a fé. Igreja é onde Jesus vê um ajuntamento e ele vê fé no ajuntamento. Esse é um ajuntamento igreja, vendo-lhes a fé. E eu peço que você aceite esse dia como um dia revolucionário para a sua existência. Porque esse dia é o dia de uma revolução, se você quiser. Por exemplo, eu tenho dito inúmeras vezes que a segunda maior denominação deste país é a dos chamados desigrejados, que é um apelido pejorativo que os pastores das igrejas começaram a perder gente, colocaram nesses que não conseguiam mais voltar para lá, porque estava insuportável. Conforme tem um texto e um vídeo meu dizendo está insuportável. Não vou pedir para o Caio achar aí no caiofabio.net esse vídeo, está insuportável, porque pode ser demais para ele que eu não pedi antes. Mas é um vídeo forte, está insuportável. Que eu fiz há anos e anos e anos
quando estava começando a ficar insuportável, e milhares ouviram e se identificaram com ele, milhões. E me escreveram aos milhares e milhares dizendo, de fato está insuportável, cara. Não dá mais. Esse é o segundo maior grupo cristão do Brasil. O primeiro, a Assembleia, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e o segundo grupo é esse, com 20 e tantos milhões. E são os que estão em casa, dizendo, para que igreja que eu vou? Não tem nenhuma. E eu fico chocado de que você não saiba. Você já é uma igreja, Jesus já vê a sua fé. Você não deixou de confessar o nome dele. Ao contrário, você foi muito mais liberto, me assistindo aqui e assistindo aqueles que me reproduzem, que me repetem por aí afora, e são milhares que me reproduzem e me repetem, e amém, graças a Deus, que me reproduzem e me repetem. Eu só espero que me reproduzam e me repitam com fidelidade ao Evangelho e ao que eu estou ensinando. Se fizerem isso, está tudo bem. Porque o que não falta são milhões e milhões a serem alcançados. Mas me choca que você até o dia de hoje não tenha percebido que até o 4º século não houve um único templo para reunir, igreja nenhuma, todo mundo se reunia em casa, como esse paralítico com os amigos. Como Jesus na casa dele, pregando para os que chegaram a ponto de que não havia lugar na porta. Esse é um ajuntamento, pessoal. Igreja significa os que foram chamados para fora. Eles saíram das suas casas, dos seus ambientes, dos seus lugares e convergiram para um ponto de irradiação da palavra. Isso é igreja, minimamente, na sua definição mais básica. E você diz que não tem uma? Você é uma igreja. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja te esclarecendo. Você não precisa ser profissional de nada. Pegue aqui essa minha mensagem, toque para as pessoas. Ouçam. O coração de vocês vai arder. Vocês vão se quebrantar. Vocês vão chorar. Vocês vão se enternecer. Vocês vão orar. Vocês vão crer. E não tenham nenhum pudor de orarem uns com os outros e pelos outros, de imporem as mãos uns sobre os outros, de casarem uns aos outros, de batizarem uns aos outros, de perdoarem os pecados uns dos outros, de facilitarem a vida e socorrerem mutuamente uns aos outros. E tanto menor quanto seja o ambiente, o grupo mais qualitativo será o resultado. Mais parecido com o corpo de Cristo, com Jesus, o resultado será. O que é que você está esperando? Que te deem e doem um púlpito? Quem foi que conseguiu atrofiar a cabeça de vocês a esse ponto que vocês não enxergam quem vocês são? Você é a igreja. O ajuntamento seu e dos seus amigos é um ajuntamento que Jesus vê a fé. E igreja é quando Jesus vê a fé deles, vendo-lhes a fé, considerou-os igreja. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra singela, simples, mas que é poderosa, que é revolucionária, que pode alterar o mundo se for crida, se for praticada, se for vivida. É libertária, tira a gente do controle de outros, nos desamarra completamente, nos deixa livres para andarmos curados e para termos a alegria de saber que tu estás presente no ajuntamento da nossa fé. Vendo-lhes a fé, operou o que pediam. Vendo-lhes a fé,